Mas, cara, tô sério da ESPN, porque aquilo foi um momento que surpreendeu a todos. Bom, a ESPN tava num momento de muita mudança, já a gente que cobre mídia esportiva sempre cobriu, a gente sabia que coisas poderiam acontecer, Foi um baque. mas, Do nada. assim, sair uma galera de uma vez como saiu no dia que você saiu, e mais do que isso, você ter saído naquele dia, me pareceu incongruente com o que a ESPN dizia que queria fazer de si própria dali em diante. Não me pareceu fazer nenhum sentido. E, embora, junto com você, tenha saído caras como o próprio Arnaldo, o Canalha, Tirone. o Tirone, o Juca, eu acho que saiu nesse dia. Foi. A comoção que existiu na rede social com relação ao teu nome foi praticamente unânime. Não teve com relação aos outros, por maior que sejam as histórias desses caras na ESPN, que são realmente muito grandes. Primeiro, te surpreendeu também? Como é que foi esse dia? E como é que foi pra você receber essa repercussão toda em torno do teu nome, de um desligamento teu, assim? Como é que foi? Eu quero saber como é que foi que você sentiu quando a pessoa X falou, ó, você tá fora. Como é que foi pra você? Bom, pra resumir uma frase, esse dia foi louco. Foi completamente louco. Porque, assim, o dia começou com uma transmissão do campeonato chinês, acho que 6h30 da manhã. Então, eu cheguei na ESPN umas 5 horas da manhã, eu geralmente chego antes, bem antes, até pra dar tempo de pegar a escalação, de terminar de me preparar e tudo. Então tava vazia a ESPN, eu fiz um jogo, acho que foi com o Largo até que eu fiz o jogo, se não me engano. E aí depois do jogo, eu ia pra casa, e acabou que, em vez de eu ir pra casa, assim, no caminho de eu ir pra casa, eu recebi a ligação me chamando pra voltar lá. Porque o RH queria conversar e tal. Na verdade, tinha uma sala que acho que foi onde eles estavam demitindo todas as pessoas durante o dia. Eu devo ter sido um dos primeiros ali, porque era relativamente cedo ainda, né? Para um ambiente de redação, de jornalismo e tudo. Devia ser umas 9 horas da manhã. Então, eu acho que o dia foi longo ali. Muita demissão depois daquilo. Foi muita gente que foi mandada embora. Então, foi assim... foi um baque, foi uma surpresa pra mim. Um baque no sentido de eu não esperava. Eu tava com um contrato pra terminar com a ESPN. Então, assim, não era nada de outro mundo na minha cabeça a possibilidade de não ficar. Porque eles poderiam não renovar. Ou eu poderia não querer ficar. Ia ter que ver o que ia acontecer. Meu contrato tava 1 mês e meio do fim, mais ou menos. Então, esse é um lado. Sim, em relação ao anúncio, a forma como foi feita e tudo. Agora, em relação à sequência do dia... Aí foi que eu acho que foi mais maluco. Porque como eu recebi, né? Você perguntou. Eu recebi super na boa. Assim, pra ter uma ideia, quando eles falaram, a gente tá desligando algumas pessoas, você vai ser uma delas. A minha preocupação... Eu não tive baque, foi diferente. No esporte interativo, que era meu primeiro emprego, quando eu fui demitido, a primeira coisa que eu fiquei, assim, foi mal pensando nos meus pais. Tipo, como é que eu vou dar essa notícia pra ele? Sabe aquela coisa? Eu era novo, era meu primeiro emprego, sabe aquela coisa que tá tudo indo muito bem, muito rápido? Então você fica com medo de atrapalhar uma imagem de tipo, esse menino tá indo super bem, o orgulho da família, e de repente vem um baque. Essa foi foi o meu maior baque da demissão do esporte interativo. Não foi por sair de lá, embora eu tivesse vários amigos e eu me sentia em casa lá. Na ESPN eu acho que eu já tava mais maduro. Eu acho que as 2 demissões me amadureceram muito, assim. Eu tenho certeza de que eu melhorei muito com as demissões. Portas se abriram, eu aprendi a lidar melhor com isso, eu mudei a minha relação com o trabalho. E eu passei a lidar melhor com conversas sobre o trabalho, com negociações e tudo. Eu acho que eu melhorei bastante. Mas voltando a essa questão. Aí me falaram isso e a minha reação foi... Então, eu tô escalado pro futebol no mundo mais tarde, eu volto? Eles falaram, não, você tá demitido. Eu falei, não, mas eu posso fazer, não tem problema nenhum. Eu já tô aqui, já tô preparado, não tem problema nenhum, eu moro aqui do lado. Eu falei, não, a gente tá te desligando hoje. Eu falei... Cara, mas eu não tenho nada pra fazer até o fim do mês. Eu posso continuar trabalhando aí, tá tudo certo. Aí falaram, não, a gente... E eu entendo, porque tem muito da preocupação de manter no ar alguém que já tá desligado, porque vai que a pessoa... Vazou, né? Virou maluco no ar e tal. Tudo é possível. Não é meu perfil, mas tudo é possível, eu entendo. Tem empresa por aí que quando desliga a pessoa, não deixa a pessoa nem voltar pro computador com medo dela mandar um e-mail pra empresa inteira. Eu já vi muito isso, hein? Não, então... Já vi muito isso. O meu desligamento foi totalmente tranquilo, porque eu já ouvi muita história disso também. Mas o meu não, foi super tranquilo. Aí eu continuei por lá um tempo ainda,
batendo papo com todo mundo, conversando com todo mundo. Tava todo mundo meio em choque, assim. E foi engraçado porque, assim, eu saí de lá e eu fui cortar cabelo. Assim, tava tudo isso acontecendo. Eu falei, vou cortar cabelo e tal. Aí volto pra casa. Foi uma quarta, né? Uma quarta-feira, né? Foi um meio de semana. Eu lembro Foi quarta porque... Aí, de novo, memórias malucas. Tinha um jogo, acho que da Copa do Brasil à noite. Sim. Aí, eu no caminho, tava num Uber da vida, num táxi da vida. Aí me liga, acho que é minha irmã, que mora no Rio. Estão falando aqui comigo que você foi demitido, é verdade? Como que você tá sabendo? O pessoal aqui, vários amigos meus aqui de trabalho e tal, estão falando isso. Eu falei, porque a minha ideia foi, eu não vou tumultuar, assim, a vida de ninguém, assustando os outros. Eu tô super bem, tô super tranquilo com a notícia. Não vou avisar ninguém vai ficar sabendo mesmo. Só que nessa altura, eu já tava, tipo, em primeiro lugar, segundo lugar dos Trending Topics mundiais, assim. Porque eu acho que meu nome ficou em segundo lugar, alguma coisa assim. Sim. Aí... E eu não tinha essa ideia, porque eu não tava tão ligado, assim, nesse dia com o Twitter, com a repercussão. Eu fiquei muito mais conversando com as pessoas na redação, não contei pros meus pais, não contei pra minha namorada, não contei pra ninguém. Mas aí todo mundo começou a me ligar. E aí que eu fui tendo essa noção de, tipo, a coisa tá repercutindo. Alguém vazou isso aqui. Só que foi de um tamanho que eu não esperava. E foi de um tamanho tão grande que eu não esperava que, na volta de cortar o cabelo, eu já recebi uma ligação chamando pra entrevista naquele mesmo dia de emprego. Isso que eu ia te perguntar. A Plim Plim, a Globo, te procurou mesmo? Eu cheguei a conversar com eles. Nesse dia, eu tive, depois da demissão da ESPN, eu tive 3 conversas, 3 entrevistas, reuniões de emprego nas 24 horas seguintes, de empresas diferentes. Foi tudo muito maluco, eu não estava preparado para isso, assim, eu não tinha ideia de que eu ia ser demitido, muito menos de que eu ia ter que pensar qual ia ser meu futuro logo na sequência. Mas cheguei a conversar com todas elas, assim, foram conversas muito legais, acho que foi muito legal do público e do mercado, a forma como a repercussão foi boa. Por isso que eu até na época postei, acho que no próprio dia, foi um dia interminável, que o dia começou muito cedo e acabou muito tarde pra mim. Mas na hora que eu cheguei em casa e respirei, isso já devia ser umas 11h30, meia-noite, assim, depois de ter saído de casa às 4h30 da manhã, aí eu parei e pensei, cara, eu fui demitido, mas acho que o saldo do dia foi muito bom. Porque... isso me projetou de uma forma que, conhecendo como funciona a rede social e tudo, dificilmente o meu trabalho me projetaria nesse nível. E eu tô sendo reconhecido pelo meu trabalho, assim, não é por nenhuma besteira que eu fiz. Isso simplesmente foi uma decisão da empresa e eu não tenho problema nenhum com isso. E a minha relação com a ESPN até hoje é ótima. Me dou bem com todo mundo lá, já voltei lá outras vezes, zero problema. Então, assim, foi um dia maluco. Foi o dia mais louco da minha vida. Foi esse dia, por tudo que aconteceu. Foi muito intenso. Foram 24 horas muito intensas.